Graça e paz, queridos irmãos. Estamos mais uma vez no culto ao vivo de oração, transmitido direto de Moreno, Pernambuco, hoje 15/7/2020. Queremos então desejar a todos uma noite de paz, tranquilidade, e todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez te chamar para que a gente possa então iniciar esse trabalho e fazer esse momento aqui de oração. Então vamos orar. Deus bendito e Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós imploramos ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, pedimos por todos os irmãos, todos os ouvintes que têm visto e ouvido as lives, de maneira que todos sintam abastecidos e amparados pela voz do Teu Espírito e pela presença marcante do Espírito Santo. Assim, ó Deus, pedimos nesse momento que tudo quanto for feito, dito neste lugar, tenha então o toque da inspiração e que o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero então chamar a atenção agora para que a gente possa fazer então a leitura bíblica que se encontra no texto de Marcos, capítulo 8, e aí você pode abrir a sua Bíblia, não é? Hoje nós não temos aí o texto unificado através da transmissão. Hoje nós estamos aqui com a operação do irmão Renato e com algumas limitações, logicamente, na logística. Mas estamos com os dois cultos na transmissão. Então, queremos convidar para que você possa aí abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34 em diante. E aí eu quero que você possa aí perceber o que Deus tem guardado, o que Deus tem para você agora à noite. Então, vejamos bem o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecaminosa se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, nós vamos meditar nesta palavra, mas antes eu quero aqui mandar um abraço fraterno ao irmão Josias Carneiro, nosso querido irmão Josias Carneiro, ali no alto da maternidade. Queremos também fazer aí um pedido de oração em favor de Sueli, prima da irmã Sandra Cátia, também em favor da irmã Nancy, de sua família, sua nora,
Felipe. Também queremos pedir aí oração em favor dos irmãos que estão enfermos. E aí nós temos aí já a irmã Sandra interagindo e fazendo esse pedido de oração. Queremos então também dizer aos irmãos que às vezes os irmãos estão visualizando, mas nós não conseguimos visualizar corretamente aqui, porque às vezes quem está entrando vai sumindo aqui e só vai me indicando quem está ou quantas pessoas estão assistindo. Já aqueles que escrevem, aqueles que vão escrevendo alguma coisa, a gente consegue visualizar. Mas então nós queremos fazer esses pedidos de oração aí já colocados também. Nós temos aí a Garbo Paisagismo, através do nosso irmão Henrique. Temos também outros irmãos da várias famílias, como é o caso da família da irmã Dorinha. Isso eu estou pelo Facebook, né? Ou pelo Instagram. Pelo Instagram. Esse aqui eu estou agora acompanhando pelo Instagram. Então, nós queremos desde já agradecer aos irmãos pela presença aí. Nem toda hora dá para eu identificar e falar, mas os irmãos se sintam abraçados aí desde já por esses momentos nossos que a gente reserva para aqui identificar os irmãos que estão sintonizados conosco aí, nesse momento de oração. Então vamos lá, irmãos, eu gostaria de te convocar para que a gente pudesse orar por esses pedidos que foram lançados logo de início agora. Também queremos dizer que hoje é aniversário de Adriano Pai, o esposo da irmã Mana. Então ele está aniversariando hoje. Então, parabéns, irmão Adriano, aí por mais uma data festiva, comemorativa de mais um Natal. E assim nós vamos interagindo aqui com os irmãos. Então vamos orar em favor destes irmãos que foram pedidos aqui. Também nós temos um outro pedido de oração que vem direto deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo identificar aqui ainda, já eu digo, para que a gente não atrase, tá bem? Então vamos lá, vamos orar, e você, irmão, pode aí lançar diante do Senhor nesses momentos de oração, também os seus pedidos, e a gente então compartilhar aí juntos, cada um na presença de Deus. Vamos então orar pelos pedidos aqui lançados. Mais uma vez, ó Deus querido, nós te agradecemos por esse momento de oração, nós te agradecemos pelos irmãos que estão, ó Deus, conectados conosco nesse momento, podendo agora interagir e pedir, ó Deus, o teu socorro, o teu amparo, e agradecer, ó Deus, pelos momentos agradáveis em tua presença. Assim, ó Deus, também como agradecer pelos livramentos, agradecer, ó Deus, pelas vitórias alcançadas, agradecer pelas lutas, agradecer, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e assim a Bíblia nos ensina que devemos dar graças ao Senhor por tudo, e então te louvamos e te agradecemos, ó Deus bendito, porque o Senhor tem sido Deus grandioso e poderoso para conosco. Também, ó Deus, colocamos os irmãos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, parentes, pessoas, ó Deus, que estão desempregadas, empresas, empresários, colocamos diante do Senhor para que o Senhor possa socorrer, o Senhor possa ser amparo, o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar diante de tantos obstáculos por esses dias. Tantos momentos difíceis, tantos momentos, ó Deus, em que são ameaçadores, mas cremos no poder de Deus, cremos na autoridade de Deus, cremos também que o Senhor
tem autoridade para continuar salvando a sua igreja, libertando, curando, protegendo de forma muito especial. Então, nós agradecemos a Deus, porque o Senhor é Deus fiel, Deus companheiro, Deus conosco. Assim, ó Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos que cada irmão nesse momento, que está agora, ó Deus, ligado, que está agora nesse momento de oração, possa sentir a presença marcante do Teu Santo Espírito. Possa sentir, ó Deus, o calor do Teu Espírito. Possa sentir, ó Deus, a presença dos anjos que estão acampados ao redor daqueles que temem o Deus vivo de Israel, o Senhor ressurreto, o Deus glorioso. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, te apresentamos todos os irmãos da nossa igreja, te apresentamos todos os congregados, te apresentamos todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nesse instante estão nos ouvindo e logo mais aqueles que haverão de assistir, haverão de ver, que em nome do Senhor Jesus, eles sejam contemplados e agraciados pela presença poderosa do Espírito Santo. Assim, ó Deus, continua conosco, continua, ó Deus, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, possamos aqui ouvir a Tua voz e aqui, ó Deus, continuar esperando na doce e boa promessa daquele que é Senhor, que é absoluto e que é, de fato, verdadeiro amigo leal para todas as horas. E assim, ó Deus, nós confiamos a nossa oração ao nome precioso e bendito de Jesus Cristo, aquele que de fato é o Senhor da sua igreja. Assim oramos. Amém. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você aqui desse momento, desse texto, e se for a irmã Terezinha, não é? Está aí. Ah, certo, irmã Terezinha, acabamos de saber agora que a irmã Terezinha Luz está de idade nova. Parabéns, irmã Terezinha, aí o diácono Eduardo, esta família também, que é uma família muito atuante, participante na presença de Deus e aí tem um carinho também muito especial da igreja. E agradecemos a Deus por esse, a irmã Nicinha também acabou de entrar, agradecemos a Deus, pela vida da irmã Terezinha e desta família do diácono Eduardo. Vamos lá, então os irmãos podem ir aí lembrando aquilo que for preciso aí, e a gente então vai anunciando aqui com a ajuda do irmão Renato. Mas vamos lá, hoje foi um dia bastante corrido, irmãos. Hoje nós estivemos resolvendo vários assuntos da igreja, inclusive nós estivemos hoje no santuário junto com o irmão Luciano, ali da irmã Vanessa, que esteve me dando uma força muito grande ali, adequando as áreas de banheiro, as áreas dos corredores para os dispensers de álcool em gel, os novos modelos de papel higiênico, de higienização que é pedido para que a reabertura da igreja possa estar aí dentro do estabelecido pelas autoridades. Então, eu agradeço aqui a Deus também pela vida do irmão Luciano e pela sua ajuda e cooperação no trabalho. Então, hoje foi bem corrido mesmo, nós chegamos agora à noite e diante disso há um cansaço natural. Mas aí, nós queremos então chamar a sua atenção, irmão, para esse texto do Evangelho de Marcos, porque esse texto aí, ele vai nos mostrar a realidade da vida. E aí a gente percebe então que não é um conto de fadas
ou que não existe, ou que essa história de Super-Homem e Mulher Maravilha não é de fato uma realidade. É simplesmente histórias infantis. Por que o pastor está dizendo isso? Porque tem gente que quer ser Super-Homem, tem gente que quer ser Mulher Maravilhas, ter muitos poderes, ter aí, não é, a condição de revirar e fazer a coisa acontecer. E outros querem ser Super-Homem, com raio laser aí no olho, com força para levantar qualquer tipo de peso, voar e tudo mais, né? E a gente sabe que isso não passa de história infantil, que na verdade o mundo é totalmente diferente desta história ou história, dessas realidades, desses contos, que a gente sabe que isso é para criança. Então, quanto mais distante da realidade, mais criança é. É a realidade dos fatos. Pode perceber que a criança, ela não tem a acepção total, a concepção geral da realidade. Ela tem uma parte, ou às vezes nem tem nada, né? Ela não sabe os perigos que cercam, ela não sabe, de fato, às vezes, nem o que é a morte. Então, a gente percebe essas coisas, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, às vezes, confundem o Evangelho, confundem o poder do Altíssimo com um mundo de fantasia. E aí as pessoas querem fazer da sua vida uma vida de super-herói. Aí vai ser Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, e assim vai, um monte de super-herói que a gente tem aí nas escolas, nas histórias e assim por diante. Mas a realidade é totalmente diferente daquilo que o próprio Cristo nos lembrou, nos mostrou, de que, de fato, esse mundo, além de ser passageiro, ele é perecível, é carnal e ele é um mundo de dificuldades. Ele é mundo de enfrentamento. É mundo em que, na verdade, temos que enfrentar para sobreviver. E aí, quando a gente também percebe que o texto bíblico, além de centralizar cada ser humano na terra e saber que a peregrinação na terra, ela é difícil, marcante, traumatizante em muitos momentos, mas que também ela pode ser superada não pela nossa força, mas pela força daquele que de fato é o super, é o magnífico, é o Senhor dos Senhores, aquele que de fato tem toda a autoridade, aquele que de fato pode transportar um monte inteiro para o meio dos mares, aquele que tem autoridade para cessar os ventos, cessar as ondas gigantes, cessar os redemoinhos, cessar os momentos difíceis, como também é aquele que pode deixar que o redemoinho avance e que nós entremos no meio do redemoinho, ao mesmo tempo que ele ali com suas mãos protetoras nos protege, nos livra de todo e qualquer mal, e o redemoinho acontecendo, irmão. O redemoinho lá rodando e Deus segurando para que a gente não possa se destroçar junto com aquela tempestade. Percebe aí o que é a realidade dos fatos? Percebe o que é, de fato, uma realidade visível, patente e por meio da fé, aquilo que Deus nos mostra? Deus nos mostra que o poder, a autoridade pertence a Ele e é Ele que faz todas as coisas. E se nós tivermos o auxílio, o amparo dele, de fato enfrentaremos as dificuldades e sairemos daquelas dificuldades com vida. Não estou dizendo aqui que não vai sair com arranhão, não vai sair
sabe, com nenhum machucão. Não, estou dizendo aqui que sairá com vida. Por quê? Porque é a questão da sobrevivência. E o texto do Evangelho, anunciado aqui pelo próprio Jesus, é que cada um devia, então, ter a consciência de que, por estar no mundo, também terá, então, as consequências dos dramas, dos episódios, das fraquezas, das tempestades, das lutas, das tentações, das provações. Tudo isto poderia vir sobre qualquer pessoa, de maneira que não há uma exclusividade, mas que todos são vulneráveis e que todos estão debaixo deste mesmo patamar, deste mesmo entendimento da questão de que nós somos humanos, de que nós somos perecíveis e que nós estamos sujeitos às dificuldades dessa vida. E aí ele está dizendo que todos nós passaremos dificuldades das mais diversas, e nessas dificuldades é que então vamos aprimorar ou não à medida que a nossa fé entra em ação. Ao mesmo tempo que ele também nos diz que à medida que nós enfrentamos as dificuldades desta vida e, logicamente, confiante em Cristo, seguindo a Cristo, crendo nas suas promessas, na sua palavra, nós estaríamos então aí assegurados de que Ele nos ajudaria em todos os momentos da nossa vida para que a gente pudesse superar as dificuldades que nos sobrevêm, de maneira que vamos vencendo e vencendo, ou às vezes nem vencendo, talvez até mesmo naquele momento, um momento em que a gente pode estar esperando ou perder para ganhar amanhã. Enfim, nós precisamos ter sabedoria para entender que a vida não é um conto de fadas, nem um mundo de super-heróis, mas que o mundo é de fato cruel, o mundo jaz no maligno e que o mundo está cheio de corrupção, cheios de mentira, cheios de falsos testemunhos, cheios de homens maus. E é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós devemos estar preparados e convictos com Cristo de que este mundo tem as rosas e tem os espinhos. E aí ele cria um ambiente altamente enriquecedor de crescimento para que eu e você perceba que a glória, o poder, o domínio pertence a Ele, a autoridade pertence a Ele e Ele é o dono de todas as coisas. Então, não tem pastor, não tem, nenhum chefe religioso de entidade religiosa nenhuma que de fato possa garantir nada. O que na verdade nós temos é que todos nós, seja quem for, ou o cargo que exerça, ou a função que exerça, seja quem for, passará pelas tribulações, passará pelas angústias dessa vida, passará pelos momentos alegres, passará pelos momentos de vitória. Enfim, passará pelos altos e baixos, e o que vai ser determinante aí é a fé, a confiança, a esperança, a paciência no próprio Deus que tem controle sobre todas as coisas. Então, o texto diz que eu e você devemos então estar aí conscientes de que a cruz nada mais é do que as dificuldades que nós enfrentamos e de fato nos sobrevém de maneira que nós temos que suportar e enfrentar essas dificuldades. A cruz também pode ser aí uma perseguição, né? A cruz pode ser uma perseguição. Em algum momento, o apóstolo Paulo disse que já não aguentava mais o espinho na carne, que estava difícil,
E aí nós percebemos o quê? Percebemos que as angústias, os açoites, as perseguições, os maus tratos, os falsos, as mentiras, os interesses próprios humanos e da religião, então perseguiram o apóstolo Paulo de maneira que ele foi perseguido, angustiado, e ali ele teve vários momentos difíceis. Dessa forma, nós temos aí, então, uma ampliação para nos mostrar a realidade da vida. E aí, se porventura a gente tem alguém iludido de que o mundo de fé, o mundo de esperança, de convicção em Deus, de submissão em Deus, é um mundo somente de vitória, somente de grandeza, somente de beleza, somente de flor, está completamente enganado. Eu lamento em revelar esta verdade para você, ao mesmo tempo que eu me alegro em falar a verdade. Somos então atribulados, angustiados de toda sorte, mas a Bíblia diz que o Senhor nos ajudará a segui-lo, de maneira que Ele nos ajudará a superar as tribulações e as cruzes desta vida. Então, você precisa ter maturidade, você precisa ter sabedoria, você precisa ter conhecimento da palavra para saber que nesta vida não tem super-herói, mas tem crentes em Cristo, mulheres em Cristo, homens em Cristo, joelhos dobrados em Cristo, orando, pelejando, chorando, agradecendo, em muitas horas chorando, em muitas horas dando glória a Deus e aleluia pelas vitórias, em alguns momentos se perguntando por que ainda não aconteceu ou para que, como é o caso de alguns, para que aquele momento, porque não aconteceu. Em alguns momentos, uns estão esperando 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não esqueça que a Bíblia fala de vários momentos em que alguns passaram de espera longa por aquele momento vitorioso, por aquela resposta que queriam diretamente da boca de Deus. Então é isto que a gente vê no mundo bíblico. A gente vê no mundo bíblico homens de carne e osso que sofreram, enfrentaram, suportaram e foram vencedores porque esperaram em Deus, confiaram em Deus, mas que sabiam que o poder era de Deus e que ele se aperfeiçoaria e que ele se concretizaria no tempo exato de Deus, e não no tempo cronológico dos homens ou determinação da boca humana. Eu determino, eu digo, ninguém diz nada, nem determina nada, porque todas as coisas pertencem a Deus, e quem determina, quem diz, quem faz os céus, a terra estremecer, é a sua voz. A sua voz é determinante em todo e qualquer momento. É Ele que diz ao que está morto, levante. E é Ele mesmo que diz ao que está morto, não levante, porque chegou a tua hora. Assim Ele é o Deus dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor absoluto de todos os momentos. É o Senhor que diz, não chegou a hora. E não tem médico, não tem hospital, não tem dinheiro, não tem recursos dos mais potencializados na medicina, na ciência, que faça o indivíduo ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque a voz soberana é a dele. Não está na instrumentalidade do conhecimento científico, mas está na potencialidade da voz maior daquele que criou os céus e a terra. Então, aquele que quiser ser discípulo deve observar que tem que enfrentar as lutas e suportar e esperar em Deus e caminhar confiantemente esperando em Deus. Porque esse negócio de querer somente seguir a Deus nos tempos de paz, ou seguir somente a Deus no tempo em que ganha uma vitória,
ou que quer uma vitória e quando alcança a vitória deixa tudo para trás, nem parece que aconteceu nada, quando está no bem bom nem se lembra mais de Deus, quando está no bem ruim se lembra de Deus, se lembra de colocar os joelhos em terra, orar e pedir oração. Não é isto o que a Bíblia de fato nos ensina, nos molda, nos estrutura. E estrutura a igreja para o aperfeiçoamento, para enfrentar as dificuldades, as perseguições, as angústias, as pestes, de maneira tal que continua confiando e esperando em Deus, sabendo que Deus é a sua salvação. E sabendo que a sua salvação não está nos seus bens, no seu tesouro ou no seu conhecimento, porque assim não adiantaria o homem de fato esperar em Deus, porque ele teria acúmulo de bens e poderia salvar a sua própria alma pelos bens que acumulou ao longo da história. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a Bíblia esclarece dizendo que não adianta o homem ter potencialidade financeira ou qualquer outra coisa se ele não tem a esperança do Senhor no seu coração, se ele não tem a firmeza de Deus na sua vida, se ele não tem a certeza da salvação, se ele não confia na palavra redentora, salvífica e poderosa, esperançosa, gloriosa, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo que ele nada fez nessa vida. Ao mesmo tempo que ele tem esta palavra gloriosa e poderosa consigo, ele enfrentará leões, ele enfrentará exércitos, ele enfrentará reis, ele enfrentará, portanto, seca, enchentes, tempestades das mais diversas, mas ele continua esperando e confiando que o seu Deus lhe salvará. É isto que a Bíblia, na verdade, fortalece a igreja. Fortalece a igreja para que ela seja sóbria, consciente, esperançosa, com domínio próprio, raciocínio lógico, de maneira que ela possa raciocinar e perceber que é Ele que está agindo na história, que é Ele que está fazendo todas as coisas nesta vida e que a última palavra é a dele. É Ele que diz e é Ele que desmancha, é Ele que constrói, é Ele que edifica, enfim, Ele é o Senhor que é o começo e é o fim de todas as coisas. Então, essa palavra nos chama para uma vida com os pés no chão, irmão. Sabe, está me chamando, te chamando para viver com os pés no chão. Não é porque você é crente, ou porque você frequenta uma igreja evangélica, ou você está lá orando a Deus, que não vai ter os problemas. Vai ter problema, irmão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é tentado, mais você, sabe, é perseguido. Quanto mais você se santifica, mais então vai incomodar as trevas. E não tem outro caminho a não ser este. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você se aproxima de Deus, ou você se distancia de Deus. É a realidade, é os dois caminhos. Ou é a porta larga, com caminho abundante, ou é a porta estreita de privações, mas de santidade e de intimidade com o seu Deus. Então o Evangelho nos diz que esta geração adúltera, ela então precisa se converter dos seus maus caminhos e se envergonhar do que fazem, à medida também que ela deve crer no Filho do Homem, para que possa então herdar por esperança e pela gloriosa promessa de Deus, de que Deus está com todas as gerações que nele confiam. E assim estas gerações que nele confiam serão gerações benditas no Senhor.
independentemente das circunstâncias que nós somos acometidos nesta vida. Mas a salvação, mais a proteção, mais a intervenção do Senhor, ela é um fato e ela é uma promessa do próprio Deus na vida dos que nele esperam. Então, eu quero lhe dizer hoje, alerta, ó igreja, para estar com os pés no chão, olhando para o alto, onde está o consumador dos séculos, o poder e a autoridade máxima, olhando para o alto, porque aquele que há de voltar é aquele que nos salvou para sua gloriosa luz e, ao mesmo tempo, aquele que nos promete, dizendo que não estamos sozinhos e que esta vida ela é temporária, mas que ele nos ajuda a enfrentar os obstáculos desta vida. No entanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, ao mesmo tempo que eles são chamados de filhos de Deus, benditos do Pai, à medida que eles têm garantido a coroa de vida eterna, gloriosa, preparada antes mesmo da fundação do mundo, pelo próprio Deus, como honraria e mérito para todo aquele que nele crê e espera e confia e que não troca a sua fé por qualquer coisa. Então te convido agora à noite a cair na real, como diz alguns jovens, né, uma linguagem bem jovem, a cair a ficha e então a ser forte e corajoso e enfrentar as lutas, irmãos. À medida também que quando você se sentir fraco, o Espírito te ajudará e os teus irmãos te ajudará em oração. E deve ser assim. Os nossos irmãos devem nos ajudar em oração, porque quando um está fraco, o outro que está forte, fortalece e ajuda em oração, na palavra, na perseverança, com palavras que nos motivem, palavras que nos deem força para superar aquele momento tão difícil, momentos de choro, momentos de angústia, ao mesmo tempo que os nossos irmãos são convidados para celebrar e comemorar nos momentos de vitória, de alegria e momentos alegres. Então, é isso aí, a realidade da vida, é a realidade do Evangelho, chamando a igreja para enfrentar o mundo, para enfrentar as dificuldades e para ser forte, corajosa e com os pés no chão, olhando para o alto, sabendo que é do alto que vem o poder da igreja para que ela possa se salvar deste mundo tão cruel, adúltero, perverso, pecaminoso, desobediente e corrupto. Então, a Bíblia é um fato, é uma realidade e que chama a mim e a você para abrir os olhos e viver a vida de fato, como de fato ela deve ser vivida. Ou seja, enfrentando as dificuldades e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que possa te ajudar em todas as tuas dificuldades e nele alcançarás, então, ou nele alcançareis a vitória ou, portanto, a resposta para aquele determinado assunto da sua vida. Então pode acontecer um milagre agora, como pode acontecer há 10 anos que vem, 20 anos, ou seja, então permanecerás dizendo, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, santo é o Senhor, grande é o Senhor, seja na fartura ou seja na pobreza. Grande é o Senhor. E assim a gente deve ver o Evangelho para que a gente não seja iludido com falsas promessas e iludido como uma criança iludida que bota uma capa de super-homem e muitas vezes ela não consegue voar. E aí na frustração de ela não conseguir voar,
ela não quer mais ser nem super-homem, nem mais nada. Então, eu te convido agora a ser crente forte e corajoso, disposto e esperançoso, convicto e também testemunhar, dar bom testemunho para que Cristo seja glorificado em tua vida e então as demais coisas serão acrescentadas. Toma a tua cruz e segue a Jesus, que é a melhor coisa que você tem a fazer. Está dado o recado e eu gostaria então de orar com você agora, agradecendo a Deus esta oportunidade da live de hoje, do recado de Deus, dos momentos de oração, de todos aqueles que estão conectados, de todos aqueles que estão, eu não estou conseguindo ver aqui pelo Facebook, mas quero mandar também aqui um abraço para todos os irmãos que estão pelo Face, que eu não estou conseguindo ver, e aqueles que estão pelo Instagram aqui, eu nem vou mais citar o nome para não poder, assim, levar mais tempo e não deixar de orar. Mas eu quero convidar você a gente orar. Vamos orar. Deus bendito e Senhor, no nome de Jesus, nós nos unimos agora novamente, em oração, em esperança, em convicção de que a palavra é viva e é eficaz. A palavra nos abre os olhos para ver e enxergar a realidade e ver a vida, assim como também a tua palavra nos abre os olhos para ver as verdades espirituais, a grandeza do Altíssimo, o Senhor presente na vida da sua igreja. Assim como também, ó Deus, ver o Senhor que está nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, do mesmo jeito que o Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter ânimo suficiente para suportar e com a ajuda do Espírito Santo, então caminharmos e alcançarmos em Cristo a vitória da coroa da vida. Assim, ó Deus, possamos ser crentes firmados, crentes autênticos, crentes, ó Deus, fundamentados na tua palavra, para que possamos ser de fato crentes muito fundamentados na rocha, para que possamos enfrentar os vendavais e dificuldades desta vida. Nos ajude, ó Deus, diante de tantas dificuldades, diante de tantos obstáculos, e aqueles que estão fracos, que o Senhor possa avivar a fé, ajudá-los a superar e a se levantar em nome do Senhor Jesus. Continua, ó Deus, fortalecendo os joelhos de oração, estas mulheres de oração, que jejuam, que oram pelas madrugadas, que vigiam dia e noite, estes homens de oração valorosos também, que oram, que vigiam, que cuidam de estar numa vida de santidade, numa vida de intimidade, de oração, de fidelidade com o seu Deus e com a sua igreja. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas vidas dos nossos irmãos, te agradecemos por cada palavra de ajuda, te agradecemos por cada um que tem sido importante no levantar, no abrigar, no acolher. Em nome de Jesus, que o Senhor continue fortalecendo, ajudando, amparando estes irmãos queridos. Assim também, ó Deus, aqueles que caíram na fé e que estão passando por momentos difíceis. Que o Senhor os ajude, ó Deus, e que a tua igreja, em nome de Jesus, possa dar as mãos e continuar orando e confiando no Senhor, para que em Cristo Jesus possamos ser mais do que vencedores. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Fica com Deus, tenha um sono tranquilo na presença de Deus. Sexta-feira não haverá live pela dificuldade de estrutura, mas estaremos domingo de manhã, 10 horas da manhã, aqui estudando o texto de Colossenses 3. E aí eu quero que você
possa estar aí dando uma lidinha desde já ao texto de Colossenses capítulo 3. E a gente continua aí estudando Colossenses através do apóstolo Paulo. Deus abençoe a cada um, uma noite de paz, fica com Deus.